Retrato Oswaldo Peralva. Parte 18. A morte e ressurreição do Cominforme. Galera, obrigado pela presença, vocês que chegaram agora no canal, aos que já estão acompanhando há muito tempo. Obrigado, deixem o like, não se esqueça, tá? Para subir de relevância as postagens e aparecer para mais pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu sei que é chato ficar falando tudo isso, mas tem gente que esquece. E às vezes a gente fala, a pessoa lembra, tá bom? E hoje eu estou um pouquinho rouco, então a leitura vai estar um pouquinho diferente. Mas não tem problema, vamos lá para a leitura. E desde já que Deus abençoe a todos vocês, ok? 2 ônibus estavam postados no recinto do Cominforme e muitas pessoas giravam em torno deles, aguardando o momento da partida para a excursão. Era num domingo pela manhã, dia 15 de abril de 1956. Nisso chegou Bazanov e, cumprindo ordens de mitim, interditou a saída de quem quer que fosse. Declaravam-se sem efeito o domingo e a excursão. O dia de descanso foi transformado em dia de trabalho, todos apostos. Convocou-se uma reunião secreta dos representantes, sob a presidência de Mitim. Não durou muito tempo. Fomos informados de que os dirigentes máximos dos partidos, que oficialmente compunham o Bureau de Informações, decidiram em Moscou, logo após o Congresso, 20º Congresso do PCOS, dissolver aquele organismo. Incumbiram ao PC soviético de escolher a data mais propícia a essa medida e combinaram reunir-se no futuro para encontrar novas e mais adequadas formas de vinculação entre os partidos comunistas e operários. Mitim leu a nota assinada pelos comitês centrais dos partidos comunistas e operários da Bulgária, Hungria, Itália, Polônia, Romênia, União Soviética, Tchecoslováquia e França. As assinaturas vinham na ordem acima, estabelecida de acordo com o alfabeto russo, e trazia literalmente este título: Comunicado informativo sobre a cessação da atividade do Bureau de Informações dos Partidos Comunistas e Operários. A primeira parte do último parágrafo da nota dizia: os comitês centrais dos partidos comunistas e operários que participavam do Bureau de Informação consideram que cada partido ou grupo de partido na luta pelos interesses da classe operária, pela causa da paz, da democracia e do socialismo, desenvolvendo sua atividade de acordo com os objetivos e tarefas gerais dos partidos marxistas-leninistas e com as particularidades e condições nacionais de seus países, encontrarão novas e proveitosas formas para o estabelecimento de laços e contatos entre si. A reunião decorreu e se encerrou sem comentários. Tratava-se de trabalhar naquele mesmo dia, apressando o serviço para a saída do último número do jornal, que rodou numa quarta-feira, 18 de abril, com data de 17, talvez em homenagem a Khrushchev, que precisamente nesse dia completava 62 anos de idade. Esse número 16 esse número era o 16º daquele ano e o 389º de toda a sua existência. Na América Latina publicaram-se nessa edição uma nota sobre Cuba, outra sobre o Brasil e uma carta de Caracas. E ao alto da primeira página, em gordos caracteres,
em coluna dupla, vinha estampando o comunicado sobre a dissolução do Cominform. Esse comunicado devia aparecer dia 18 em Por uma Paz Duradoura por uma Democracia Popular e em todos os órgãos centrais dos partidos comunistas oficialmente representadas no Cominform. Assim, a notícia bomba explodiria simultaneamente em 8 capitais europeias: Moscou, Sóvia, Varsóvia, Bucareste, Budapeste, Praga, Roma e Paris. Foram tomadas para isso as providências necessárias e cuidou-se naturalmente de que a notícia não transpirasse, de que aos ouvidos dos jornalistas burgueses não chegasse qualquer rumor sobre o fechamento do Cominform. Foram tomadas também para isso as devidas precauções. Aos representantes pediu-se que naquele dia em diante, até a saída do jornal, não fossem à cidade. E aos demais funcionários foi dada a mesma ordem, só que de forma mais categórica, proibindo terminantemente que cruzassem o portão. Só saíam algumas pessoas e com permissão especial e a serviço do jornal, tal como uma viagem de jipe à tipografia, ostensivamente acompanhadas de um policial. Mas apesar de tudo, as estações de rádio ocidentais não só noticiaram na véspera o fechamento daquele organismo, como reproduziram trechos da nota que só no dia seguinte foi publicada em nosso jornal. Fato que alguns causou estupefação, enquanto que outros simplesmente se divertiram, provocando exclamações assim: "Que coisa extraordinária essa de levarmos um furro sobre o fechamento do nosso próprio jornal! Ah, estamos sempre desclassificados em quaisquer páreos jornalísticos." Agora era arrumar as malas e cada qual regressar a seu país. Nomeou-se uma comissão constituída pelos representantes italiano, romeno, polonês, francês, além do redator-chefe, Biessondinov, a fim de inventariar os bens materiais do Cominform e dar-lhes destino. Ao fim de 2 meses, a comissão encerrou suas atividades, sem nunca ter se reunido nem atuado. Os funcionários russos fizeram todo o trabalho e, no final, chamaram os membros da comissão para assinarem o inventário. Arquivos, móveis, livros, coleções de jornal. Tudo foi encaixotado e colocado sobre a guarda do Partido Operário Romeno. Então, já estava decidido que os partidos comunistas iriam ter novas e proveitosas formas para o estabelecimento de laços e contatos entre si. Falava-se mesmo que o centro para o estabelecimento desses laços e contatos ficaria em Praga. Assim, esses materiais conservados em Bucareste seriam removidos futuramente para a capital tchecoslovaca. Por que foi fechado o Cominform? Qual o motivo real dessa decisão? Pelo que eu sei, a única voz que se ergueu no mundo comunista para reclamar sua dissolução foi a de Josip Broz Tito, por ocasião da ida de Mikoyan à Iugoslávia em fins de 1955, a pretexto de ali passar suas férias. Pouco antes estiveram naquele país outros dirigentes soviéticos, mas os líderes iugoslavos fugiram sistematicamente às discussões sobre os assuntos partidários. Basta lembrar que Edvard Kardelj, reconhecidamente um dos teóricos de maior projeção no seu partido, ao ser provocado por Shepilov sobre alguns problemas controversos, esquivava-se dizendo: "Isso é uma questão teórica, eu sou apenas um trabalhador prático." Mas na visita de Mikoyan foram abordados informalmente alguns assuntos partidários, entre os quais as relações da Iugoslávia com o Cominform. Regressando à União Soviética, Mikoyan apresentou numa reunião secreta do Comitê Central um informe sobre suas férias.
Mitin, que participou da reunião, nos transmitiu depois a informação de que ocorrera longo debate entre Tito e Mikoyan, sendo a opinião do primeiro que o Cominform deveria ser dissolvido. Alegara que esse organismo, servindo de instrumento a Stalin, fora o principal meio de envenenamento das relações entre os comunistas da União Soviética e os de outros países. Em sua existência, não contribuía para eliminar os desentendimentos, e sim para conservá-los, além de servir como pretexto para provocações e intrigas por parte dos inimigos da paz. E que se deveria criar? Perguntou Mikoyan. Para substituir o Cominform como instrumento de vinculação dos partidos comunistas entre si e de intercâmbio de experiências? Por enquanto, não se deve criar nenhum órgão semelhante, respondeu Tito. Aparentemente, a reação dos dirigentes soviéticos a essa exigência de Tito foi negativa e mesmo irônica, porque era sorrindo ironicamente que Mitin repetia as palavras de Tito, sobretudo a frase que ele dissera ser necessário fechar o Cominform. Ademais, chegou-se mesmo após todos esses fatos, a dirigir convites a outros partidos comunistas a fim de que enviassem representantes ao Cominform. Mas em meio a tudo isso, sussurrava-se em torno da importância de afastar a Iugoslávia da influência ocidental e trazê-la de volta ao campo socialista. Os argumentos levantados não se referiam à sorte do socialismo ou do comunismo, mas à correlação entre as forças militares na Europa. Argumentava-se com o fato de que a Iugoslávia era vizinha da União Soviética e que possuía grande número de divisões militares bem treinadas, de que participava do Pacto Balcânico com a Turquia. Mesmo depois das conversações de Belgrado entre Khrushchev e Tito, ficou estabelecido que a Iugoslávia não pertencia ao campo socialista. Segundo Khrushchev, a Iugoslávia conservara sua independência nacional e podia ser considerado um país socialista, mas não mantinha laços partidários com os camaradas soviéticos e das democracias populares, Cominform. Não participava dos planos econômicos comuns e, portanto, não estava integrada no campo socialista. Não havia outra causa real para a dissolução do Cominform, além da exigência de Tito, mas nem o relatório secreto que abalou os fundamentos morais do comunismo, nem a liquidação do Cominform conseguiram aquilo que os soviéticos mais desejavam: trazer de volta ao seu redil a tresmalhada ovelha iugoslava. Desde o momento, mesmo da dissolução do Cominform, uma coisa ficou clara: ele ia desaparecer apenas o tempo suficiente para mudar de cenário de fantasia. Um ano após uma reunião do Comitê Central no Partido Comunista do Brasil, alguém transmitiu uma proposta convite dos soviéticos para que a direção do PCB enviasse um representante a Praga, a fim de tomar parte da criação e funcionamento da nova organização do Movimento Comunista Internacional, que, à semelhança do Cominform, iria publicar também um periódico, Problemas da Paz e do Socialismo. A ocasião não era propícia, pois além da cisão encabeçada por Agildo Barata e outras menos significativas, tratava-se então do Comitê Central do PCB, acirrada pugna entre os velhos dirigentes, Arruda, Amazonas, Grabois e outros, que estavam sendo alijados, e os novos dirigentes que emergiam, agrupados em torno de Prestes. Daí que este último,
evitando aumentar a pauta bem sortida dos problemas internos do partido, tenha proposto e obtido a transferência da discussão desse assunto para outra ocasião. Nesse tempo eu já havia rompido com o PCB, mas um dos participantes da reunião veio contar-me o episódio, dando a entender que essa atitude de Prestes significava o propósito de cortar os laços de subordinação ao PCUS. Posteriormente, aparecia em mãos de alguns comunistas no Rio o primeiro número dessa publicação do Novo Cominforme. Não procurava esse órgão disfarçar-se muito. Trazia debaixo do título, na página interna, esta indicação, abre aspas, Revista Teórica de Informação Internacional, fecha aspas. A palavra informação não surgia aí por acaso, mas como um ponto indicativo aos comunistas do mundo inteiro de que se tratava da porta-voz da nova central comunista. A revista trazia ainda algumas seções que eram iguais ou semelhantes às do antigo órgão cominformista, tais como Nos Partidos Comunistas Operário, igualzinho, e Livros e Revistas, imitação de crítica e bibliografia, do Por uma Paz Duradoura. No antigo órgão tínhamos as cartas redigidas na redação e datadas como sendo de um país estrangeiro, indicando como precedência a capital ou principal cidade do país em questão. Por exemplo, Carta do Rio ou Carta de Nova York. Agora, no novo órgão, continuava-se a publicar cartas desse tipo, apenas indicando como precedência o nome do país. Carta da Inglaterra, Carta dos Estados Unidos. E o próprio título da revista é idêntico ao do jornal Cominformista, ligeiramente encurtado. No jornal compunham o título as expressões Paz Duradoura e Democracia Popular. Na revista, suprimiu-se o adjetivo duradoura, deixando somente paz, e substituiu-se a expressão democracia popular por um sinônimo, socialismo. Desfazendo as ilusões daquele meu informante que participara da reunião do CC do PCB, a pedido de Prestes, para transferir o debate do assunto, era simples manobra tática. Não tardou muito tempo e viu-se que a publicação do novo Cominforme começava a ser reeditada também no Brasil, em língua portuguesa. A tempestade das oposições no PCB causara muito estragos, mas passara. Prestes já podia tranquila e oficialmente recolocar o pescoço na canga soviética. Por que o Burô de Praga? Já tive o ensejo de observar as razões políticas pelas quais a União Soviética, através do Cominforme, procurou enfeixar nas mãos e manejar a seu talento os cordéis que atam ao Kremlin todos os partidos comunistas do mundo. Esses cordéis são menos densos que os do tempo do Comintern, e os dirigentes desse partido são cada vez mais autônomos, objetivamente, em relação ao Partido Soviético. Até 1943, quando foi dissolvido o Comintern, não existiam no mundo partidos comunistas de massas, da importância política nacional que tem hoje, digamos os PCs da Itália, França e Indonésia. Era fácil, pois, instalar em Moscou uma internacional comunista e, através de sua direção, interferir direta e abertamente nas sessões nacionais. Sendo essas sessões geralmente ilegais ou semilegais, vivendo os seus líderes na clandestinidade, era fácil a IC afastar da Alemanha um dirigente como Harry Berger e mandá-lo para a China e depois para o Brasil. Ou afastar Codovilla da Argentina e mandá-lo para o México. Essas transferências podiam ser feitas como meio de ajudar o partido para onde o dirigente era designado, ou como meio de livrar um partido da influência de certo dirigente
que estivesse desviando-se da linha oficial. Em casos extremos, chegava-se a dissolver a vida, a seção nacional, como ocorreu com a de Portugal e a de Polônia, em diferentes épocas. Mesmo assim, ali onde os partidos comunistas se achavam na legalidade, como seus dirigentes atuando nos parlamentos, França, ou, com forte influência, as massas, participando nas organizações de frente, como a da China, primeiro com o PC no Kuomintang, depois dirigindo lutas armadas. A tutela da direção da IC perdia muito de sua eficácia, e os dirigentes como Maurice Thorez e Mao Tse-tung adquiriam objetivamente relativa independência em face de Moscou. Assim é que, depois da Segunda Guerra Mundial, com a legalização de que todos os partidos comunistas e sua transformação de pequenas seitas em poderosas organizações de massas, essa independência dos dirigentes comunistas nacionais era cada vez maior, possibilitando-lhes resistirem com êxito às punições contra eles, determinadas por Moscou. Um exemplo: em outubro de 1952, Codovilla teve de sair da Argentina, a fim de assistir ao 19º Congresso do PCUS, como delegado fraternal do seu partido. Oficialmente, o secretário do PC argentino era Arnedo Alvarez, sendo Codovilla simples membro do Comitê Central e do Comitê Executivo. Mas, em realidade, era este o dirigente máximo daquela agremiação. Insatisfeitos com sua atuação, os burocratas do PCUS tentaram afastá-lo da direção, organizando contra ele um complô, cujas peças principais, segundo a acusação do próprio Codovilla, eram em Moscou, Sivolobov, no Brasil, Prestes e Arruda, na Argentina, Juan José Real, secretário da organização do PCA. Na ausência de Codovilla, Real efetuou uma série de modificações radicais no aparelho e na linha do partido, preparando um autêntico golpe de Estado. Codovilla, de regresso de Moscou, encontrava-se na Itália, onde pretendia demorar-se algum tempo. Em conversa com ele, Togliatti notou que havia funda discrepância entre o que dizia seu interlocutor e o que vinha escrito no jornal comunista argentino, recém-chegado a Roma. E observou-lhe isso. Codovilla ficou alarmado, tomou o avião, chegou a Buenos Aires e desbaratou os planos de Real, expulsando-o do partido. Depois disso, Sivolobov teve que se resignar através de pequenas chantagens. Por exemplo, encomendando a Prestes um artigo contra Codovilla, torná-lo mais dócil ao comando soviético, mas afastá-lo da direção do PC argentino, isso foi-lhe impossível. Outro exemplo, também em relação a Joy Ghosh, o dirigente comunista indiano, houve tentativa semelhante. Os soviéticos fabricaram para o PC indiano um programa que Ghosh, como Prestes no caso do programa brasileiro, apenas deu forma. Esse documento foi publicado no órgão do Cominform, seguido de elogios tais como o de ser uma obra de marxismo criador. Mas eis que a Índia começou a estabelecer relações amistosas com a União Soviética, embora internamente continuasse a perseguir os comunistas e a dissolver suas manifestações a patas de cavalos. O PCUS impôs ao PC indiano arquivar aquele programa e não hostilizar o governo de Nehru. Ghosh resistiu e o PCUS tentou derrubá-lo. Um dia, no Cominform, Mitin fez acerba crítica a Ghosh, ao PC indiano e ao seu programa. Esse mesmo programa, publicado e elogiado no Por uma Paz Duradoura por uma Democracia Popular, como ultra-esquerdistas. Afirmou ainda que tinha lido o livro de Nehru, A Descoberta da Índia,
e que ali encontrara indícios muito positivos de um estadista em busca do caminho socialista. Alguns de nós ficamos impressionados com a violência das críticas e saímos dali convencidos de que Ghosh não duraria uma semana mais no Partido do Comunista da Índia. Mas como nos equivocamos, permanece lá até hoje. Meses antes da dissolução do Cominform, recebi a carta de Oscar Craig, secretário-geral do PC paraguaio, a quem conheci no Brasil. Um artigo para ser publicado em nosso jornal. Preparei-o e entreguei-o ao redator-chefe Romanov. Este me disse então que a situação nesse partido, segundo lhe informara em Moscou, não estava clara. Havia luta de grupos em seu seio. Não se sabia direito quem era a direção, e a publicação daquele artigo poderia ser tomada como apoio a Credit. Em todo caso, ia consultar Moscou. Consultou. A resposta foi contra, e o artigo não saiu. Em julho de 1956, achando-me em Moscou, ali encontrei Obdúlio Barte, outro dirigente paraguaio. Nome muito conhecido no Brasil, onde houve decisivo movimento em prol da sua liberdade, quando se achava preso e doente em Assunção. Após sair da prisão, Barte foi para Guatemala e dali para Moscou, onde os soviéticos o ajudaram a se curar das enfermidades contraídas no cárcere. Depois, o puseram a cursar a Escola Superior do PCUS, visando a colocá-lo na Secretaria-Geral, em lugar de Credit. Assim, a luta de grupos no PC paraguaio, se não foi provocada, ao menos foi alimentada por Sivolobov, com o fim de pôr na direção um homem que lhe parecia mais fiel e mais dócil que Credit à burocracia do PCUS. Em tais condições, uma organização como a de Praga oferece para a União Soviética as seguintes vantagens. Primeiro, ajuda a manter a submissão dos demais partidos comunistas ao PCUS, interferindo, embora nem sempre com êxito, nos assuntos internos desses partidos, ora deixando de publicar artigo de um dirigente, como no caso de Credit, ora ameaçando publicar um artigo contra determinado dirigente, como no caso de Codovilla, ora publicando artigo de crítica a um dirigente, como se fez em relação ao PC do Japão, ora interferindo diretamente na orientação de determinado partido, por meio da publicação de um artigo fabricado no próprio jornal e assinado como pseudônimo, como se fosse de autoria de um dirigente do partido em questão, como costumávamos fazer. Segundo, estabelece laços concretos e permanentes com esses partidos, através de seus correspondentes representantes, ou que outra designação possuam no novo ar. Terceiro, dispõe de um meio normal, permanente, de fornecer recursos para as atividades de certos partidos, financiando regiamente as reedições locais do novo periódico do Comunismo Internacional. E dessa forma, corrompendo e pondo incondicionalmente a seu serviço as cúpulas dessas organizações partidárias. E quarto, finalmente, como resultado de tudo isso, unifica a orientação de todos os partidos comunistas a respeito das principais questões de política internacional, de acordo com os interesses soviéticos. Este é o ponto fundamental. Em verdade, a União Soviética, ao menos desde que Stalin passou a reinar ali, de modo soberano, reduziu o internacionalismo proletário, de que falavam Marx e Engels, a este ponto: a subordinação de todos os partidos comunistas do mundo à vontade e aos interesses da política exterior soviética. Stalin chegou mesmo a cunhar uma frase que teve a mais vasta circulação:
a pedra de toque do internacionalismo proletário é a atitude ante a União Soviética. Para que essa frase produzisse os almejados efeitos, era preciso organizar um aparelho que controlasse todos esses partidos, dispondo de um órgão capaz de transmitir-lhes periodicamente as instruções necessárias. O órgão do Cominforme era jornalisticamente mal feito, a começar pelo título, mas não se poderia negar-lhe a eficácia, levando em conta que seus reais objetivos era diferente de qualquer outro jornal existente em nosso planeta. Estranho jornal, em verdade. Esse cujos dirigentes e articulistas eram quase todos homens que passaram pelas escolas soviéticas de revolucionários, que conheciam quase todos o idioma russo, que possuíam quase todos largo tirocínio político e quase todos temperados como lutadores nas vicissitudes da clandestinidade, tendo cursado a escola prática das prisões políticas, dos campos de concentração e das guerrilhas, durante a Segunda Conflagração Mundial. A eficácia desse jornal consistia em que tinha uma rede mundial de reedições e redistribuição, transmitindo a milhares de dirigentes comunistas em todos os países, no prazo de alguns dias, as palavras de ordens dos soviéticos, sua orientação e seus argumentos a respeito dos problemas políticos, econômicos e sociais de maior atualidade. Não se tratava de um jornal essencialmente de propaganda, embora publicasse, às vezes, artigos típicos de propaganda. Sua finalidade principal era a agitação e se destinava aos dirigentes superiores e médios de todos os partidos comunistas. Por isso, cada semana ele difundia diretivas sacramentadas, como a chancela da coletiva, do colégio de representantes que logo se transformariam em ação. Jamais potência alguma do mundo dispôs de uma arma tão diabólica, de um instrumento de ação tão efetiva e de tamanha amplitude como esse. Nem os maiores impérios, nem os mais poderosos trustes internacionais conseguiram esse grau de eficácia e essa capacidade de confundir os espíritos, deformar a opinião política, apagar a lucidez de raciocínio em milhões de pessoas, desencadear na base da falsidade e da mentira tempestades de paixão coletiva, caluniando, denegrindo, infamando. Essa máquina estava construída para atacar os inimigos, mas também para sujeitar os amigos ao controle soviético. De que ninguém poderia escapar impunemente a esse controle, tivemos um exemplo bem frisante no caso da Iugoslávia. Foi este o único dos países da democracia popular da Europa em que os comunistas tomaram o poder independente da ajuda militar soviética. Com efeito, antes do fim da guerra, já os comandados de Tito dominavam o país. Daí que o teimassem em ter opinião própria nas assembleias dirigidas pelos soviéticos no Cominforme. Daí também que sofressem a mais monstruosa de todas as campanhas, jamais desencadeada de todo modo sistemático por um grupo de nações contra outra nação. Essa campanha difamatória, executada através do jornal por uma paz duradoura, por uma democracia popular, convenceu não só os comunistas, como a maioria dos homens de esquerda em todos os países, de que Tito e seus auxiliares imediatos eram espiões da Gestapo, que passaram a trabalhar para a polícia norte-americana, depois que esta lhes mostrou as fichas deles, apreendidas nos arquivos alemães. Centenas de notas e artigos foram escritos nesse periódico, assinados pelos nomes mais famosos do movimento comunista, contendo acusações desse teor.
um homem com a responsabilidade de chefe do governo romeno, como George Udege, proferiu um informe em que qualificava os governantes iugoslavos de espiões e assassinos no poder. A dirigente espanhola Dolores Ibárruri, num desses artigos, chegou a revelar de como Tito, enviado pela Gestapo, esteve na Espanha a serviço de Franco. E todos esses artigos eram reproduzidos em centenas de outras publicações. Assim, por toda parte, de Gibraltar a Ourais, de Miami a Calcutá, de Santiago a Chile, de Santiago do Chile a Tóquio, onde quer que existisse um comunista, estaria pronto ele a vilipendiar, insultar, cobrir de ódio e desprezo a seus camaradas iugoslavos. E da pequenina Albânia à potente soviética, estendeu-se a rede da conspirata, da sabotagem e do boicote econômico contra a Iugoslávia. De repente, o órgão do Cominform, que chefiava a orquestra das difamações, suspendeu, sem qualquer aviso ou explicação, os ataques aos iugoslavos. Consequentemente, toda a imprensa mundial do comunismo cessou também seus ataques nessa direção. Até que Belgrado chegou o novo dono da máquina de infâmias e berrou, extrovertido: Querido camarada Tito, nós estávamos equivocados. Aliás, fomos enganados por Beria e Abakumov. Estes sims que erram os agentes do imperialismo e policiais. Vocês não são nada disso que dissemos, mas esqueçamos o passado. Venha de lá e dê um apertado abraço. Um dia, em Estocolmo, o Conselho Mundial da Paz, órgão criado e dirigido pelos soviéticos, decidiu lançar uma campanha de assinaturas em favor da paz. Não da paz em geral, mas da paz soviética. Então, semanalmente, o jornal do Cominform dava notícias e instruções a respeito. Tratava-se de representar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como campeã da paz e os Estados Unidos como os provadores de guerra. Essa, uma das finalidades essenciais. Em tais palavras, através dos partidos comunistas, se transformavam em ação. Estudantes organizavam passeatas, mulheres faziam comícios relâmpagos, pichadores escreviam nos muros os slogans recém-chegados de Bucareste. Por todos os meios concitava-se aos soldados, nos quartéis, a que não servissem de carne para canhão, enquanto os soldados soviéticos se adestravam cada vez mais. Numa reunião da direção da Federação Mundial da Juventude Democrática, dirigida pelos soviéticos, os representantes da União Soviética insistiam em que era preciso adotar uma resolução lançando no mundo inteiro a campanha contra o serviço militar obrigatório. O representante brasileiro, Demóstenes Lobo, ponderou que essa palavra de ordem excessivamente era radical. Bastando lembrar que na União Soviética e nas democracias populares isso iria prejudicar o esforço de defesa do campo socialista. Mas o jovem representante soviético arrasou esse argumento, retrucando de modo inapelável: na União Soviética e nas democracias populares, essa resolução não será publicada. É só para países capitalistas. Nota de rodapé. Não se interprete daí que o governo soviético, sobretudo seu chefe, Khrushchev, seja a favor da guerra. Esse fato só pode servir como argumento de que todos os atos e campanhas soviéticos são enquadrados em sua estratégia totalitária, de que falo em outra parte deste livro. Fim da nota de rodapé. E no Brasil,
numa sala em Copacabana, reunido conosco num domingo, o homem do partido esclarecia: a reivindicação de paz é a mais simples e que pode mobilizar o maior número de pessoas. Quando todas essas pessoas estiverem em movimento, poderemos experimentar certas ações armadas e, conforme o resultado, recuar ou avançar para a insurreição. E assim foi durante a Guerra da Coreia e durante muitos outros acontecimentos internacionais. Entre as solenidades com discursos recheados de chavões, os fins de semana em Snagov, os artigos eivados de teses dogmáticas, e em meio a tudo que era secundário ou até mesmo idiota, o jornal do Cominforme fazia algo de terrivelmente eficaz. Sobre qualquer problema, dava a versão soviética e atribui e distribuía semanalmente instruções a respeito, que em todos os quadrantes do globo se transformava logo em ação. É fácil compreender, pois que a dissolução do Cominforme foi uma medida tática com objetivos imediatistas. Tanto assim que os meios materiais de seu ressurgimento foram guardados em Bucareste e, no instante preciso, transferidos para a nova sede em Praga. Moscou não poderia passar sem um instrumento assim.